Para falar mais sobre isso, a gente vai conversar agora com a deputada Fernanda Melchiona. Ela é uma das parlamentares que acionaram o Supremo Tribunal Federal para contestar esse rito adotado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, na votação da PEC dos precatórios. Deputada, boa tarde, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Valdo e Ana Flor também participam dessa entrevista comigo. Deputada, vamos direto ao ponto. Nessa ação no Supremo Tribunal Federal, vocês apontaram, como disse o Valdo Cruz, que o presidente da Câmara, Arthur Lira, adotou manobras irregulares durante essa votação no primeiro turno. Eu gostaria exatamente que a senhora começasse detalhando que manobras são essas. Bom, boa tarde, Cristiane, é um prazer estar aqui contigo, com o Valdo, com a Ana Flor, com todos os telespectadores da Globo News. Exatamente o eixo dessa ação que nós impetramos no Supremo Tribunal Federal, assinada por vários parlamentares da Câmara dos Deputados, é justamente a manobra, a violação do princípio constitucional, inclusive do próprio regimento da Câmara dos Deputados. O presidente Arthur Lira fez uma manobra regimental durante a votação da PEC, aceitando uma emenda aglutinativa. Uma emenda aglutinativa, conforme o artigo 118 da Câmara dos Deputados, é uma emenda que agrupa outras emendas. Só que, como nós estamos falando de PEC, essas emendas só poderiam ser agrupadas se tivessem sido apresentadas na comissão especial. Nenhuma emenda, Cris, foi apresentada na comissão especial, porque não atingiram o número regimental de assinaturas, que é 171 em caso de PEC. O que fez o presidente Arthur Lira? Primeiro, botou em votação na ordem do dia, às 21 horas da sessão de 3 de novembro, a emenda aglutinativa foi protocolada quase nesse mesmo horário, alguns minutos depois. A emenda de redação, alguns minutos depois, violando o próprio processo legislativo, para que os parlamentares pudessem conhecer o teor da votação. 2, violando o regimento da Câmara, criando uma emenda aglutinativa com emendas que não foram apresentadas. Por isso, talvez, a expressão emenda fantasma, porque não poderia ser apresentada essa emenda aglutinativa. Não contente, então, ele botou uma emenda aglutinativa com matérias fora do que havia sido discutido na comissão especial, ou se pegaria o relatório do relator da comissão especial ou trechos da própria PEC, não matérias alheias que não tramitaram na comissão. Então, isso aqui já é uma violação gravíssima ao processo legislativo. Além disso, ele colocou para votar, de forma casuística, parlamentares que estavam numa missão no exterior, diplomática, e que em nenhum outro momento, desde que votou as sessões presenciais, puderam fazer votações online, porque a prerrogativa das próprias portarias da Câmara dos Deputados é a votação presencial. Obviamente, é uma manobra casuística, porque justamente na votação da PEC, que é a menina dos olhos do governo e que ao mesmo tempo foi aprovada por uma diferença de apenas 4 votos, criar uma norma para permitir que alguns que eles estavam contabilizando pudessem votar de fora é obviamente um afronte ao processo legislativo e uma manobra regimental autoritária que violou o processo legislativo, inclusive violou o resultado da PEC. Se esses não tivessem votado, possivelmente o resultado teria sido outro. Deputada, boa tarde, Ana Flor aqui de Brasília. A gente sabe que muitos deputados se movem por emendas. Claro, existem aqueles que têm o voto de opinião, mas muitos dependem de emendas. E a gente sabe que isso teve um papel muito grande nessa votação. Pelo menos o primeiro turno deve ter o segundo turno. Queria que a senhora falasse um pouco mais como tem ocorrido, se vocês percebem como tem ocorrido essas negociações. A gente chegou a ver que até a liderança da minoria, da oposição, teve que liberar o voto porque tinha discordâncias até mesmo nesses blocos. A senhora pode fazer um relato do que foi visto ali na hora da votação? Tinha mesmo essa negociação das emendas? Olha, Ana Flor, boa tarde. Essa questão do orçamento secreto é um escândalo. O pessoal questionou no Supremo Tribunal Federal. Foi um mecanismo usado pelo governo Bolsonaro desde 2019 que cria um orçamento paralelo com o dinheiro dos nossos contribuintes. Para vocês terem uma ideia, o orçamento secreto hoje é estimado em 20 bilhões de reais. Ana, 10 vezes o valor do orçamento do Ministério do Meio Ambiente. Quase 2,5 vezes o orçamento do Ministério de Ciência e Tecnologia, que agoniza no nosso país.
para um orçamento secreto comandado por um relator único, que não se sabe para quem vai, não se sabe para que obras vai. Isso é absolutamente inconstitucional, ilegal, imoral, uma prática do toma lá da cá. A Ana Flor, eu estava ouvindo o teu comentário do Valdo antes de entrar no ar, e relembraram corretamente que foi usado por muitos governos, emendas como forma de empenha, etc., mas não como um esquema, né, que desde 2019 existe, com um orçamento secreto e paralelo e sem nenhum controle de onde vão essas verbas. Isso foi usado em alguns momentos, né, das votações na Câmara dos Deputados, mas sobretudo, e nos parece muito evidente, nessa votação da PEC do calote. Por quê? Só nos últimos 4 dias foram liberados 1 bilhão e 200 milhões de reais para as tais emenda do relator. E reitero, o relator é uma única pessoa que é vinculada ao Centrão, este grupo político que hoje faz parte da base alugada que dá sustentação ao governo do Bolsonaro. E nos últimos dias, esse 1 bilhão e 200 milhões empenhados tem a ver com a negociação que pelos corredores, pelas matérias de imprensa, se fala no valor de 15 a 20 milhões por parlamentar para votar esta PEC, que além de tirar recursos do Fundef, além de dar calote dos precatórios, que lembrando aos nossos telespectadores que precatórios são dívidas do Estado, né? Transitado e julgado, que precisam ser pagos, né, a quem são detentores, em geral, a população. No caso do Fundef, é recurso para a educação, para os estados e municípios. Então, o que a gente sabe é que, além disso tudo, os outros recursos que iam sofrer calote, no caso dos precatórios, iam também engordar o RP9, ou seja, aumentar as emendas do orçamento secreto para usar dinheiro do povo para comprar voto dos deputados, inclusive influenciar no próprio resultado da eleição, como falou o Valdo, que é uma coisa escandalosa, né? Deputada, muito obrigada, agradeço muito a participação da senhora aqui com a gente. Boa tarde, bom fim de semana.